Homer e Yasmin saíram para almoçar. Ao voltar, ela propôs ir para a casa dele em vez de empresa. E ele aceitou porque Yasmin estava se aproveitando da situação da mãe doente que ela inventou. Na cozinha de Homer, ela pediu vinho, sentou na bancada, ficou mostrando as pernas, se insinuando, falando que seria bom ele encontrar uma companheira, que o amor às vezes está bem na sua frente. Omar, completamente incomodado, disse que não tem muito tempo para o amor, com aquela paciência de quem está esperando a situação passar. Então Yasmil viu as anotações de Daphne na geladeira, aquelas bilhetinhos que a Daphne usa para se organizar, o jeito dela de deixar marca no espaço. Yasmin arrancou, disse que era infantil, que ela precisava se adaptar ao padrão do lugar, não ficar espalhando bilhetinhos pela casa. Ficou furiosa com bilhetinhos de papel. Isso diz tudo sobre Yasmin. Ela não ficou furiosa com Homer, ficou furiosa com os traços de Daphne no ambiente dele, porque esses traços significam presença, e presença é o que mais teme. Na empresa, enquanto Homer está na casa dele com Yasmin, a Daphne está no escritório tentando não pensar no que está acontecendo e falhando completamente. A secretária de Yasmin aparece e conta e Yasmin ligou, dizendo que pode esvaziar o escritório e ir embora, porque vai passar o dia inteiro com o Homer. E ele está apoiando ela por causa da mãe doente. A Daphne ouve e imediatamente o peso vai embora. Porque a informação chegou de uma forma específica, ele está lá porque ela precisou de apoio, não porque quer estar lá. E apoio de amigo, não de interesse romântico. E ela fica super feliz, liga imediatamente para Nerimã para contar, com aquele alívio de quem estava segurando a respiração e finalmente pode soltar. O irônico é que a Daphne está feliz por um motivo que é parcialmente mentira. A mãe de Yasmin não está doente, mas o resultado emocional é real. Ela fica aliviada porque a ideia de Homer estar com Yasmin por vontade própria doeu demais. À noite, Yasmin bocejou na hora certa e disse que não queria ficar sozinha, que estava sofrendo pela mãe que poderia ficar na casa de Homer. Homer que não consegue recusar o pedido de alguém que está sofrendo, mesmo quando esse sofrimento é inventado, cedeu, arrumou um quarto para ela, mas Yasmin não ficou quieta. Foi até o sofá onde Homer estava, fez carinho nele e pediu que ficasse com ela. Homer resistiu e ela dormiu no quarto, enquanto ele ficou no sofá, pela segunda vez na semana em que outra mulher dorme no quarto dele. A diferença é que da primeira vez com Daphne, ele ficou na janela, olhando pensativo, conhece mim e ficou no sofá incomodado, querendo que a noite passasse logo. E chegamos à cena interessante. A Daphne passou a noite inteira anterior preparando charutinhos, aquele prato delicioso que ela sabe que o Homer gosta. E separou uma flor, e de manhã cedinho chegou toda animada na casa dele, de braços cheios, com aquela alegria de quem está carregando algo feito com cuidado para alguém que importa. Estava organizando a cozinha quando ouviu os passos, então apareceu Yasmin, de camisa do Homer, como pijama, com aquele sorriso calculado de quem sabia que seria encontrada assim, e montou a cena. A Daphne ficou parada com a flor na mão, com os charutinhos na sacola, processando o que estava vendo. Yasmin não perdeu nenhum segundo, disse a Daphne, que estava incomodada, com aquele tom de quem não sabe fingir e está torcendo, e ainda completou que ela e Homer não iriam ao escritório naquele dia, iam ao congresso juntos, e que a Daphne fizesse a reserva de apenas um quarto de hotel. Se alguém perguntasse o que dissesse, não havia mais disponível.
A Daphne pegou suas coisas, a flor, charutinhos e foi saindo, triste e furiosa, e ao mesmo tempo com aquela mistura que não sente quando foi humilhada por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. E a Daphne está saindo quando se esbarra com Homer na porta. E ele chega do treino matinal, o mesmo Homer de sempre, sem ideia do que aconteceu dentro de alguns minutos atrás. Ele perguntou onde ela vai e a Daphne, com aquela mistura de raiva, dignidade e a marca dela quando foi humilhada, mas não vai chorar na frente de quem humilhou. Pega a flor e o charutinho e entrega para ele, batendo levemente na barriga dele. Com eu vou para a empresa. Pode ficar aí com a senhora Yasmin. Sai com passos firmes, com a dor escolhida por dentro, com aquela postura de quem não vai dar a satisfação de mostrar quanto doeu. Omar ficou olhando para ela indo embora com a flor na mão, com o charutinho, sem entender completamente o que acabou de acontecer. E entra e pergunta para Yasmin o que houve com a Daphne. Yasmin diz que não a viu, mentindo, com aquela facilidade de quem pratica muito. No carro, o motorista pergunta o que aconteceu. E a Daphne chora. Aquelas lágrimas que ficam represadas desde a porta de Homer até o carro, onde finalmente não tem mais quem segurar. E Nerimã entra numa crise de planejamento ou se desespera, dependendo do ângulo, reclama com o marido que não ajuda, que fica só jogando golfe, manda chamar a Corai, o fotógrafo, porque precisa pensar alguma coisa com urgência. Aquela cobra da Yasmin passou o dia inteiro sozinha com o Homer. E Corai chega e, na agitação do discurso da Nerimã, que está socando um soco de boxe com foto da Yasmin, por sinal, ela pega a raquete de golfe e acerta com tudo na cabeça de Corai, que cai no chão. A Nerimã corre para socorrer, com aquela mistura de culpa e urgência de quem acabou de nocautear o aliado por acidente. E essa cena é cômica, no melhor sentido. O humor que serve como alívio no meio de um episódio e ao mesmo tempo revela o estado da Nerimã, que ela está agitada, ansiosa e sem controle. E na empresa, o Omar chega e vai falar com a Daphne. Pergunta o que aconteceu, que a Daphne está séria, aquela seriedade fria de quem está segurando muita coisa e optou por profissionalismo, como armadura. Diz que nada aconteceu, já fez a reserva do hotel, um quarto conforme pedido. E assim me chega em seguida e vai ao escritório de Homer, insinuando, como sempre, e aí encontra Nerimã e o Nessimim. Esperando, fica constrangida, e a Nerimã ataca com aquela elegância de estrategista. Menciona a mãe doente da Yasmin, que Omar contou, diz que preparou uma surpresa, comprou passagem para a Suíça para ela ir ver a mãe. E anuncia que quem vai acompanhar ela é o Sinan. Yasmin tenta recusar, Sinan aceita imediatamente, porque Sinan genuinamente se importa. Yasmin percebe que está encurralada. A Neriman olha para ela com aquela expressão de checkmate. Então a Neriman vira e diz que já que Sinan vai com Yasmin, Homer irá ao congresso com a Daphne. Homer concorda, Neriman corre para contar para Daphne com a energia de quem acabou de ganhar um jogo. E a Daphne fica feliz ao saber que vai ao congresso com Homer. Liga para a avó animada, com aquela leveza de quem acabou de receber uma notícia boa. E no escritório de Homer, ele conta para Sinan que Yasmin passou a noite na casa dele, mas deixa absolutamente claro que nada aconteceu. A Sinan ouve e aceita, porque conhece o Homer, mas fica com aquela expressão de quem está processando o que ouviu com mais camadas. E no carro com o Sinan, indo para o destino, suposta, visitar a mãe, Yasmin resolve tentar mais uma manobra, pede que ele pare o carro. Diz que a mãe não quer receber visita nesse estado, que não quer ser lembrada assim, chora, senão que acredita em tudo que Yasmin diz, porque ainda não aprendeu que não deveria.
Diz para ela não se preocupar, que ela pode ficar na casa dele. E assim não foi para a Suíça, não foi ver a mãe, ficou com o Sinan e continuar tramando, porque Yasmin nunca para. E no carro indo para o congresso, o Mer tenta puxar assunto com a Daphne, que ela está chateada por causa do ocorrido de manhã e muito magoada, não fala muito, dá respostas curtas, olha para a janela. O Mer tenta ficar quieto, tenta de novo. Ela responde com monossílabas e os dois seguem o carro, lado a lado, com um silêncio que diz mais do que qualquer conversa. E é assim que o episódio termina, com os dois a caminho de um congresso, ela ainda chateada e ele tentando a não conseguindo chegar. E a Nerimã em algum lugar comemorando que o plano finalmente funcionou, melhor do que esperava, a Daphne e o Homer num carro indo para uma viagem sozinhos. Um quarto de hotel reservado, um quarto só, e eu já estou preparada para o próximo. E você? Então, pessoal, o que vocês acham que vai acontecer nessa viagem? Será que a Daphne e o Mer vão se aproximar? Comentem abaixo. E não esqueça de ativar o sininho de notificações. Inscreva-se no meu canal. E um forte abraço para todos e até a próxima!